Amém? Deus de promessa. Graças a Deus que nós temos um Deus que nos fez algumas promessas. A palavra nos garante que cada dia, para cada dia, Deus tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Queridos, eu queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2. Vamos dar sequência ao nosso estudo da palavra. Nós temos convicções de que ela é quem nos dá a garantia de cada uma dessas promessas. Então vamos ler o texto e depois eu volto falando algumas coisas até o versículo 7. Diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos seus reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivam vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável de Deus, diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até aí apenas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Diante, Senhor Deus, de tudo que já ouvimos, diante das experiências que tivemos hoje. E para isso, Senhor Deus, nós contamos com a ajuda do Teu Santo Espírito, clamamos o Senhor, para que este Espírito nos dê discernimento, entendimento, clareza, e que através da Tua palavra venhamos, Senhor Deus, a sermos abençoados por Ti. Nós somos, Senhor Deus, merecedores, nós não somos merecedores de nenhum favor Teu, mas mesmo assim, a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, é importante que você direcione a atenção para algumas questões que Paulo está falando ao jovem Timóteo. Um líder da igreja que tinha como uma missão, não somente tornar conhecida naquela região aonde a igreja estava, mas em outras regiões, em outros lugares, o amor de Jesus. Claro que todas as vezes que nós pensamos numa missão, nós pensamos de forma objetiva de quem nos deu a missão, quem é o responsável por esta missão. E o apóstolo Paulo diz que o responsável para que a missão seja cumprida é você, somos nós. Nós somos dotados da capacidade espiritual, à medida que entendemos isso, nos tornamos servos de um Deus que nos capacita para o cumprimento da nossa missão. E afinal, que missão é essa? Falar para as pessoas, para todo o mundo, para todas as pessoas que nós pudermos, a respeito de Jesus. O plano de Deus para a humanidade. E essa palavra ela se faz muito forte nesse texto. Porque o apóstolo Paulo está praticamente dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, não esqueça de ninguém. Não esqueça de ninguém nas suas orações. Logo no primeiro versículo, vamos voltar no primeiro verso. Ele diz: olha, antes de tudo, peço que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Que nem todas as pessoas estão ao alcance das nossas orações.
nem todos creem na oração. Nem todos aceitam uma oração. Nem todos admitem que precisam de uma oração. Hoje eu tenho como objetivo falar sobre a estrutura da oração que Paulo fala a Timóteo. Nós temos então aqui o modelo que é diferente do modelo de Jesus. Lá no livro de Mateus nós temos um modelo. É o modelo de Jesus, quando ele fala de maneira universal, envolvendo necessidades universais que estão ligadas ao primeiro momento do Evangelho. E ele diz que ele exalta a oração do Pai Nosso, traz como referência um pai que tem amor pelo seu filho, um pai que tem cuidado, então ele não deixa faltar as coisas, um pai que livra do mal, um pai que nos conduz, que nos dá direção. E parece que naquele momento a oração se tornou padrão e as pessoas entenderam que ali existia uma estrutura, a estrutura da oração de Jesus. Aqui eu já vejo uma outra estrutura. O apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, é importante que você pegue aquilo que você aprendeu do cristianismo e aplique em 3 direções. Agora nós vamos falar com Deus em 3 direções. Não mais somente com Deus, como o Pai Nosso. E ele mostra para a igreja essa tridimensão. Obrigado, amado. Essas 3 dimensões da oração. Como que nós vemos isso hoje? Se você pegar um desenho e ele só tem a frente, você não consegue ver altura, profundidade, essa figura não é em 3 dimensões. Então, a primeira coisa você precisa entender que ela precisa ter perfil, você precisa olhar e ver. Depois tem corte, ou seja, você consegue ver profundidade. E depois você consegue, pela disposição da imagem, você consegue ver a altura. Então você vê o objeto, com o seu corte, você vê a profundidade e você vê a altura. Nós vamos identificar essas 3 coisas no modelo da oração do apóstolo Paulo, ele ensinando a Timóteo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz: olha, você precisa ver as pessoas. Você precisa, quando for falar com Deus, se identificar com as pessoas. Mas você precisa se identificar, segunda dimensão, com profundidade. Chega de orar pelas mesmas coisas. Chega de pedir as mesmas coisas. Chega de entender que Deus sabe e Deus não está sabendo o que Deus sabe, nem o que você sabe a respeito de Deus. Você precisa de profundidade. Paulo ainda diz mais. Além de você ver as pessoas e ver profundidade, você precisa entender a altura. Qual a distância que você está desse Deus? Essa é a estrutura que Paulo mostra a Timóteo. E nós vamos identificar cada uma dessas dimensões baseados nesses versículos. Primeiro versículo, o texto diz assim: antes de tudo, então tinha alguma coisa que antecedia. Toda vez que nós vamos falar com Deus, alguma coisa antecede. E o que antecede quando nós vamos falar com Deus? A santidade de Deus. É importante que você perceba isso. Quando você quer ter uma vida de oração, é porque você está preocupado com a santidade. E quem está preocupado com a santidade tem uma vida de oração. Reciprocidade da sua relação com Deus faz com que você se preocupe com a santidade e tenha uma vida de oração. Se você não está preocupado com a oração, você não está preocupado com a santidade. Se você não estiver preocupado com a santidade, ou com a santidade significa com a sua semelhança com Cristo, todas as vezes que você viu Jesus Cristo em um momento de dor, ele estava orando. Todas as vezes que você viu um momento espiritual importante na vida de Jesus, Jesus estava orando. Todas as vezes que ele precisava de alguma coisa, ele estava orando.
Todas as vezes que ele queria pedir alguma coisa para alguém, ele estava orando. Todas as vezes que ele precisava de um favor de alguém, e eu faço menção porque cada uma dessas afirmações tem textos bíblicos que comprovam que em todo o tempo Jesus estava orando. Ele estava preocupado com a santidade. E aí, ele estava orando. Você está preocupado com a santidade? Você precisa estar preocupado também com a sua vida de oração. Você está orando? Você tem que estar preocupado com a sua santidade. Ou seja, o primeiro elemento dessas dimensões que Paulo diz, olha, você precisa olhar para você. Você precisa olhar para si mesmo para falar com Deus. Então, o primeiro elemento ali são todas as pessoas. Olha o que ele vem dizendo. De graça em favor de todas as pessoas. Você precisa olhar para si mesmo. E como tem sido esse olhar? Quais são os influenciadores deste olhar? Primeiro, a internet. Primeira coisa que tem influenciado a igreja chama-se celular, internet. É muito comum nós querermos ser crentes e numa dinâmica de uma comunicação tão rápida quanto na internet. Alguns são crentes reels, aqueles vídeos curtos. Às vezes a sua intimidade é uma intimidade curta. Alguns são crentes TikTok, da moda, com a música da moda, com o cântico da moda, com o corinho da moda. Ele está muito feliz com o que está acontecendo ali, naquele momento. Ele não sabe nada além daquilo que está acontecendo naquele momento. É muito ruim quando nós somos crentes internet. Se não tiver Wi-Fi, não funciona. Se você não pagou a conta, não funciona. Se tem alguma interferência, não funciona. Pode ser que uma dessas características você esteja agora associando, pastor, eu acho que a minha oração está assim. Eu estou sendo crente internet. Tem hora que eu acho que não está funcionando a minha oração. Está sem sinal. Graças a Deus, querido irmão, que você está se enxergando. Graças a Deus que você está conseguindo enxergar que às vezes está sem sinal. Graças a Deus que você está vendo que a velocidade que você está dando às coisas não é a velocidade de Deus para a tua vida. Graças a Deus por isso. Porque enquanto você está sentindo alguma coisa, Deus pode fazer alguma coisa por você. No momento que você não conseguir sentir mais nada, obviamente é porque você desistiu de você. E o apóstolo Paulo disse, Timóteo, vai chegar um momento que as coisas vão ficar tão complicadas que você precisa olhar para si mesmo, para ver como que está a tua vida comigo. Segunda característica de maior influência na vida das pessoas quando elas querem uma vida de oração. Elas querem um modelo que funcione. Elas querem alguma coisa pronta. E eu lamento informar vocês que não tem nada pronto, nem Jesus. Jesus não achou. Eu tenho certeza disso. Talvez seja uma das perguntas que eu vou fazê-lo no céu. Jesus não achou que ele orando, agora as pessoas iriam ficar orando a mesma coisa. Porque vocês sabem que tem pessoas que só sabem orar o Pai Nosso. Em determinados lugares. Hoje eu tive o prazer de ter uma experiência assistindo um jogo de futebol, em casa, deitado. O meu time jogando. Não tinha som. Então, se não tinha som, eu precisava ficar como? Atento para ver a bola. A bola ia para um lado, a bola ia para o outro. E eu ficava procurando o número da camisa. E, de repente, Deus começou a falar comigo. Porque eu sabia o que eu ia falar agora à noite. Ele falou, olha, quando não tem barulho, quando não tem som, não significa que eu não esteja fazendo alguma coisa, mas você precisa estar atento. E atento na oração significa reverência. As pessoas chegam aqui
elas perdem a reverência. Nem sempre porque você está paradinho me ouvindo, você está prestando atenção no que eu estou falando, ou você está permitindo que o Espírito Santo esteja falando na tua vida. Não sou eu que estou dizendo nada aqui essa noite. É o Senhor que precisa estar falando alguma coisa para você essa noite. Não fique preocupado com a minha voz. Não fique preocupado com o que eu estou dizendo. Não fique preocupado com o que você está ouvindo da minha boca. Mas tente, olhando para si mesmo, achar os movimentos de Deus em cada uma das coisas que você está entendendo. E ainda que não haja som, Deus está agindo. Ainda que não haja anjos cantando, você está sendo alvo da graça. Ainda que não tenha nada ao seu redor, Deus está fazendo com que o universo nesse momento se mova a seu favor. Aleluia! Tudo isso faz parte do que Paulo estava tentando mostrar para Timóteo. Era uma dimensão pessoal. Não era nada repetido, por isso nós não rezamos. Às vezes nós decoramos algumas coisas nas nossas religiões anteriores. Mas chegamos na nova religião e cometemos os mesmos erros. Então Jesus não esperava que você ficasse só com uma oração. Ele ali montou uma estrutura para que você pudesse ter relacionamento com o Pai. Se enxergasse. A palavra de ordem agora, nesse momento, nesse ponto inicial é: olhe para si mesmo, se enxergue. Mas um terceiro fator que nos tira essa dimensão de nós nos enxergarmos, além da possibilidade de sermos um crente internet, e além de termos perdido a referência, perdido a reverência, perdido o modelo, nós nos acostumamos com o que fazemos. É muito fácil nós ouvirmos as pessoas acostumadas do jeito que elas são, admitindo que o que elas estão fazendo é o suficiente. Chama-se superficialidade. Pessoas superficiais. Estão assim. Não tem profundidade. Que é um dos elementos que nós vamos ver ainda essa noite. Ela ora e pouco depois que ela ora, ela não sabe. Ela não tem noção do que ela falou com Deus. Não quero que você faça nenhuma crítica a si mesmo, mas a crítica faz parte da razão. E todas as vezes que nós conseguimos ver os pontos positivos de algo que nós fazemos, nós continuamos fazendo, melhoramos, aperfeiçoamos, crescemos. Mas o homem moderno não gosta de crítica. Quando alguém fala para você não, quando alguém fala que você está feio, quando alguém fala para você parar, quando alguém fala que o que você não sabe, você logo quer se afastar, você quer pessoas que concordem com você, você quer pessoas que adulem você, que mime você, que diga que está tudo bem com você. Então nós não estamos preparados para a crítica. Nós não estamos preparados para dizer: olha, a sua oração não está saindo daqui da terra. Nós não estamos preparados para ouvir que nós estamos repetindo as mesmas coisas para um Deus que não quer vão repetição. Nós não estamos preparados para dizer para nós mesmos: eu preciso mudar disso. Eu preciso de algo diferente. E Paulo estava falando com um jovem que agora assume uma igreja que deveria aprender a orar. Deveria ter um compromisso de oração, porque a perseguição só iria conseguir passar aqueles que tivessem uma vida de oração. As lutas dos primeiros mártires da vida cristã, da era cristã, da igreja primitiva, eles eram comprometidos de verdade com a oração. Não era um dia no domingo, e nem uma vez quando alguém me lembrasse, nem tampouco quando eu estivesse numa liturgia. Hoje nós vamos ter uma oração pelas dízimos e pelas ofertas pelo irmão Pedro.
Se vocês repararam, quem ora sempre depois da oração na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro pelas ofertas e os dízimos é o irmão Pedro. O irmão Pedro já vem domingo, dia e domingo, outro domingo, e depois do outro domingo, e depois do outro domingo, pronto para orar pelos dízimos e pelas ofertas. Por que não pode ser o Galego? Por que não pode ser a Vitória? Por que não pode ser a Madalena? Por que não pode ser você? Por que tem que ser o Pedro? Entende o que acontece? Se tem alguém precisando de alguma coisa a mais, nós vamos chamar a irmã Penha, que é a irmã de oração, é a mulher de oração. A irmã Penha que vem e ora, bota a mão. Ou então os pastores. Por que não pode ser você? E se tiver alguma coisa excepcional, alguém precisando de algo mais do que simplesmente a oração pelos dízimos e pelas ofertas, mais do que simplesmente pela oração pelos doentes, se tiver alguém possesso, cheio de demônios, quem estará habilitado para fazer isso? Por que não pode ser você? Porque isso não acontece quando vivemos uma vida superficial. Paulo estava falando para Timóteo, para passar por isso que vocês vão passar, não pode orar, Pai nosso que está no céu, santificado. É igual a Ave Maria. É a mesma coisa, é vão repetição. Isso já não funciona mais. O diabo não se incomoda com isso. Porque estamos assim, comparados, nivelados. Um amigo foi para França e ele foi revistado 3 vezes, confundido como muçulmano. E ele é baiano. Não tem nada de muçulmano. E ele falou, pastor, a primeira vez me pararam, me deixaram de cueca e falou assim, os muçulmanos saem do mundo inteiro, param aqui e ficam esperando alguém mandar explodir um café. Todas as 3 vezes ele foi parado por esta razão. Porque alguém extremista, a qualquer hora, estaria disposto a se explodir em nome da fé. O que Paulo estava querendo fazer explodir no coração daquelas pessoas, através do que Deus falou ao seu coração a Timóteo, é que nós precisamos estar prontos a explodir espiritualmente através da oração. E quando nós explodimos espiritualmente através da oração, nós conseguimos ver agora a profundidade. Versículo 3, por gentileza. Vamos ver. Todos juntos? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor. O que é bom? É interessante que certa vez alguém falou para Jesus assim, bom mestre, e Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês me chamam de bom? Não sabeis, pois, vós que só tem um que é bom, que está onde? No céu. Essa é a profundidade. É a bondade. A oração com profundidade, ela não é egoísta. Você já reparou que às vezes nós pedimos muita coisa? Ou então ela não é sensacionalista. Nós fingimos que não precisamos e pedimos para os outros como se nós tivéssemos autoridade no mundo de Deus para fazer Deus fazer alguma coisa por alguém pela nossa vontade. A bondade de Deus é um atributo, ou seja, Deus em si é bom. Mas o que caracterizou? O que Paulo estava dizendo? O que Paulo estava querendo que Timóteo entendesse? Quando você tem essa autoimagem, quando você define a sua autoimagem, você vê que você não é bom. Logo, o que você pensa não é bom, o que você deseja não é bom, o que está no teu coração não é bom, o que você fala não é bom, ou seja, você não é bom.
Você entra numa conversa com Deus sabendo que Ele que é bom. Então, o que Ele quer é bom. O que Ele pensa é bom. O que Ele deseja, que nós buscamos sempre, pastor, como que eu faço para encontrar a vontade de Deus? O que Ele pensa que é bom. O que Ele deseja que é bom. O que Ele faz que é bom. Isso é profundidade. Nem todo mundo consegue, agora, aceitar o que é bom, sabendo que é bom. E o que acontece quando você não aceita o que é bom? Olha só, isto é bom e aceitável diante de Deus. O verso 2, por favor. Orem em favor dos seus reis e todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. No primeiro momento, Deus está dizendo o seguinte: olha, o estado de governo, aqueles que exercem governo sobre a sua vida, sou eu que coloco. Orem por eles. Mas essa é a leitura, é a visão literal do texto. Quando você vai buscando algumas, mas por que ele falou isso? Primeiro que a igreja, no tempo de Timóteo, já estava no final do Império Romano e outros impérios já estavam surgindo. Já estava no período de decadência do império. Mas, neste processo de decadência do império, o que aconteceu historicamente? Uma perseguição muito grande aconteceu na igreja. E quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja fazia o quê? Crescia. Quanto mais luta, mais a igreja crescia. Quanto mais dificuldade, a igreja crescia. Quanto mais problema, a igreja crescia. Quanto mais gente tinha problema que vinha para a igreja crescia. Quanto mais a igreja crescia. Mas o que Paulo está falando para Timóteo? Olha, Timóteo, não depende do governo para que vocês recebam a minha bondade. Ore por eles. Exerça oração pelos que te governam, por aqueles que são os seus governantes. E espere de mim a bondade que vocês precisam. Compreenderam? Compreenderam? Preciso explicar? Profundidade é dependência da bondade de Deus. Profundidade no relacionamento é crer que é Ele que está governando, é Ele que está soberano. Soberano quer dizer, pode estar qualquer um fazendo qualquer coisa que Ele muda a hora que Ele quer, porque Ele quer. Entende isso na tua vida? Queria fazer uma pergunta, porque já estamos indo para o nosso fim. Deus tem sido bom com você? Tem? Deus tem exercido bondade sobre a tua vida? Tem? E você tem sido bom com Deus? E como que eu posso ser bom com Deus? Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, dependendo da bondade de Deus. Terceira e última colocação da noite, queridos. Peço que vá até o versículo 6. Que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. 7. Para isso fui escolhido, designado, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade. Não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Deus abriga, Deus acolhe. Você está precisando de acolhimento? Deus acolhe
aqueles que têm uma vida de oração. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Você sabe o louvor, não sabe? Deus não rejeita. Eu fiquei imaginando alguém enjoado. De vez em quando, após a bariátrica, eu fico enjoado. Então eu tenho uma restrição alimentar. Às vezes eu opto em comer menos e mais vezes. Outras vezes eu só tomo líquido. Mas de vez em quando eu como e por necessidade vou dirigir, eu fico logo enjoado. E eu desenvolvi uma síndrome chamada síndrome de Bully, aonde eu jogo para fora aquilo que o estômago não fica. Isso é ruim, obviamente. Então, o meu cérebro está agora condicionado a comer menos, para eu enjoar menos, para eu rejeitar menos. Compreenderam a situação? Compreenderam? Amém? E alguém pode dizer assim, pastor, tem que procurar um médico. Eu já fui no médico, o médico disse que isso acontece, são efeitos colaterais de um bariátrico, mas eu estou tomando os meus cuidados, fazendo o quê? Em vez de comer mocotó, cadê a irmã Irani? Só o caldinho. Em vez de comer a feijoada, só o feijão, caldinho do feijão. Hoje Maria fez um feijão maravilhoso no almoço. Quem pôde almoçar conosco, Deus abençoe. Muito obrigado, você contribui quando almoça. Feijão gostoso, que feijão gostoso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que algumas vezes nós precisamos ter a capacidade de jogar para fora aquilo que está enjoado. A oração não pode ser esse momento da tua vida. Um momento em que você diz, não, mas eu tenho liberdade com meu paizinho. E eu falo o que eu quiser para o meu paizinho. Irmão, não fala o que você quiser para o teu paizinho, não, que ele pode não entender. Se você está vivendo uma vida onde tem mais motivo de ficar enjoado do que ter uma vida saudável, tem alguma coisa errada aí. Uma outra coisa que acontece, que nós temos dificuldade de aceitar, é que isso é prática, é disciplina. Ninguém aprende a orar assim, aprendi. Nasci de novo, aprendi a orar. Vocês lembram como que foi com os discípulos? Jesus chamava, não era todo mundo também não, era alguns. E essa é uma falha que às vezes as pessoas têm. As pessoas dizem assim, não, meu ministério é pregação. Não tem pregação sem oração. Não, pastor, meu ministério é louvor. Não tem louvor sem oração. Não, pastor, meu ministério é fazer o culto, dirigente de culto. Não tem dirigente de culto sem uma vida de oração. Irmão, não tem. Não tem. Nem o irmão que aperta o botão para a câmera funcionar sem oração. Nada funciona sem intimidade com Deus. Compreende? Se você está tentando fazer alguma coisa na tua vida sem oração, qual é o resultado? Vai dar errado. Qualquer coisa. Mas a disciplina faz com que você perceba que tipo de oração, como o apóstolo Paulo fala, olha, intercessões, súplicas, jejum. São temas que envolvem o seu relacionamento com Deus. E à medida da profundidade, você vai começar a entender o que já está enjoado. O que já está enjoado quando você fala? Que você mesmo já não aguenta mais falar com Deus. Os grandes heróis da fé só foram grandes na fé porque eram homens que tinham uma vida de oração. Os grandes pregadores da palavra, todos eles, não tem nenhum que não tenha uma vida dedicada à oração. Os grandes ministérios de adoração,
o seu ápice, um momento especial desses ministérios, eram pessoas comprometidas com a oração. Então, o que Paulo está falando para Timóteo? Olha, Timóteo, você pode entender que você vai ser um bom pregador. Apóstolo era alguém que tomava conta, que tinha uma administração de várias outras pessoas que tinham o mesmo dom que ele, que eram mestres e pregadores. Então, ele tomava conta, gerenciava uma porção de outros líderes com as mesmas características. Tomar conta de pastor não é fácil. Tomar conta de pessoas que estão ligadas ao ministério não é fácil. Isso precisa ser baseado em oração. Não é minha opinião. Alguém está procurando emprego aqui? Quem está procurando emprego? Que gostaria de ganhar mais do que 20 mil reais por mês? Levante a mão. Meu Deus. Pode ficar com a mão assim. Eu vou mandar um site para vocês. AGU, Analista de Licitação. 600 horas, 640 horas. E algumas secretarias de Estado vão abrir concurso para isso. Você vai fazer uma prova para passar. Mas você precisa se habilitar. Você precisa estudar. E para estudar você precisa ter o quê? Disciplina. Está entendendo onde eu quero chegar? Tem alguém que quer ser triatleta? Fazer triatlo? Tem que ter o quê? Disciplina. Tem alguém que precisa emagrecer, igual eu, ainda preciso emagrecer alguns quilos? Levante a mão. Precisa de quê? Disciplina. Tem alguém que precisa de uma vida financeira estável? Levante a mão. Isso, bem alto assim. Precisa de quê? De quê? Disciplina. Faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, 10 vezes. Avalie o que está fazendo, avalie os resultados, vê como está fazendo, qual é o processo, como que isso está acontecendo. Cria a disciplina. Cria a disciplina. Isso que Paulo está falando, olha, para que você seja bem remunerado no céu, que as suas orações sejam respondidas, você precisa de uma disciplina. Alguém na Bíblia que você lembre que orava 3 vezes ao dia? Quem? Só Daniel? Só Daniel? Hein? Só lembra dele. Nós lembramos de Daniel, que orava 3 vezes, porque ele foi para a fornalha, ele foi para a boca do leão, ele ficou preso. Só coisa ruim. Mas eu garanto a vocês, se vocês lerem com um pouquinho de atenção a vida de Eliseu, vocês vão ver que Eliseu também orava 3 vezes ao dia. Se olhar um pouquinho de atenção, você vai ver que Moisés orava 3 vezes ao dia. Se olhar com um pouquinho de atenção, você vai ver que Davi orava 3 vezes ao dia. Se você olhar para Jesus, Jesus chama várias vezes os discípulos, várias vezes em horários diferentes, para orar 3 vezes ao dia. Tem pessoas que não conseguem escovar os dentes 3 vezes ao dia. Não consegue orar uma única vez ao dia. Por que eu dei o exemplo de escovar os dentes? Porque nós aprendemos que depois do café devemos escovar os dentes. Depois do almoço, deveremos escovar os dentes. E após a janta, devemos escovar os dentes. Se você comer alguma bobagem, como eu faço, sempre depois que eu janto, o meu cérebro pede um carboidrato, então eu como pão. Como que eu quero emagrecer? Lá em casa tem escala para quem vai fazer pão para o papai depois da janta. Tem a escala da Sofia, é a melhor. É a melhor. Não despreza o pão do Felipe. E muito menos o pão corrido.
Vocês sabem que o Lucas é muito acelerado, então ele vai, larga o pão na chapa, volta correndo, quando volta o pão queimou. Mas eu como assim mesmo, os três fazem cada um de um jeito. Mas todos os três jeitos me agradam. Sabe o que eu estou dizendo para você? Irmão, só faça que isso agrada o Senhor. Não fica tentando achar o jeito certo, o modelo perfeito, a forma que os outros vão te elogiar. Não fique pensando em falar de forma estranha, esquisita, ou como se os anjos estivessem falando. Irmão, nada disso importa. O que importa é a disciplina. Porque aí Deus vê você, Deus vê a profundidade e Deus enxerga a sua bondade. E todas as vezes que nós somos alvo da bondade e da misericórdia de Deus, nós somos abençoados. Você quer ser abençoado, amado? Quer ser abençoado? Ore mais. Ore mais. Faça isso de forma voluntária agora. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Vou convidar o departamento da música. Irmã Camille, é possível Deus cantar, nós cantarmos, Deus não rejeita a oração? Está com problema de disciplina, irmão? Quer que o Espírito Santo te ajude? Você gostaria de fazer um momento, um voto ao Senhor? Você gostaria de dizer para o Senhor assim: Senhor, eu quero orar mais, me ajuda. Se você deseja isso, irmão, em nome de Jesus, fique de pé. Eu te convido a ficar de pé. Peço o Senhor. Peço o Senhor. Pode ser que dentro do seu coração você veio aqui para pedir outra coisa. E o Espírito Santo está te direcionando para você pedir. Ela diz: Senhor, eu quero uma disciplina. Eu quero acordar com vontade de falar com o Senhor. Ao meio-dia eu quero ter vontade de falar com o Senhor. No final da tarde, Senhor, eu quero ter vontade para falar com o Senhor. Não quero fazer disso uma vida simplesmente de religiosidade, mas de intimidade, com profundidade, com desejo. Cada dia mais de falar com o Senhor. E o Senhor vai acrescentar essa vontade em você. Você vai estar certo de que amanhã, se não ainda hoje, antes de você chegar em casa, assim como eu vi aquele jogo, sem ouvir uma única palavra, eu sabia que tinha um jogo acontecendo ali. Alguém ia perder, alguém ia ganhar e também poderiam empatar. Assim é o mundo espiritual. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, mas estão acontecendo coisas extraordinárias agora. Nesse exato momento, alguém está ganhando, alguém está perdendo, alguém está ganhando a graça, alguém está perdendo a graça, alguém está ganhando vida, pessoas estão perdendo a vida. O Senhor só quer fazer por você aquilo que está no seu coração e que você acredita de verdade que ele é possível de fazer. E isso é que Paulo estava querendo colocar no coração de Timóteo. Timóteo, você é novo ainda, Timóteo, você vai sofrer ainda, Timóteo, mas o que eu estou te ensinando é verdade. É verdade, gente. É verdade, se você mudar a sua vida de oração, todas as outras coisas, aquelas que ainda não estão no mundo espiritual determinadas, o Senhor vai determiná-las por você. E a vitória em Cristo Jesus e virá sobre a tua vida pela graça do Senhor Jesus.